Olá, meu amigo, minha amiga. Aquilo que muitas pessoas acreditavam que jamais aconteceria aqui no Brasil, acontecerá no dia de hoje, conforme eu sempre disse para vocês que ocorreria. Ou seja, a Orcrim, comandada pela figura do Sr. Jair Bolsonaro, depois de ter percorrido numa fila por vários caminhos tortuosos, finalmente está chegando até o guichê final de atendimento, o Supremo Tribunal Federal, local em que apresentarão as suas últimas peças de defesa, que tem o nome de alegações finais. A partir de agora, nós aguardaremos quando o Supremo Tribunal Federal marcará a data final do julgamento desse núcleo central da Orcrim. Isso está provocando um desespero muito grande de muitas pessoas, e não é por outra razão que a gente está vendo movimentações de todos os lados, inclusive com apoio internacional para essa gente criminosa aqui no Brasil. Mas eles aguardaram o impacto, conforme eu tenho sempre brincado aqui com vocês, e o impacto está chegando muito mais forte do que eles estavam aguardando. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trarei aqui algumas cenas muito interessantes, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui do nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário. São formas de você ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você. Eu leio sempre a maioria dos comentários que vocês postam aqui no portal e eles servem, de um certo modo, como bússola, né? Porque muitas vezes vocês mandam um comentário aqui que me desperta uma curiosidade sobre um tema, vocês trazem uma notícia que eu não acompanhei. Isso vai ajudando o nosso canal aqui a ter muita dinâmica. Então, você aqui no nosso portal é muito importante. E se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes que estão crescendo também de uma forma muito legal, tá bom? Bom, vamos aos temas. Começando aqui com a notícia dessa manhã, né? A senhora Carla Zambelli, ela é um exemplo típico desse bolsonarismo falastrão, né? Desse bolsonarismo arrogante, desmiolado, que vive no mundo paralelo. Ela, fugindo do Brasil, desafiou o ministro Alexandre de Moraes, enfim, ela se colocando ali como uma cidadã de dupla cidadania, né, italiana e brasileira, e dava entrevistas assim, muito tranquilonas, né, falando coisas como essa aqui. Ó. Então, como cidadã italiana, eu sou intocável na Itália. Não há o que ele possa fazer para me extraditar de um país onde eu sou cidadã. Então, estou muito tranquila em relação a isso. E em relação a algumas coisas que vocês falaram, né? Bom, e aí é o seguinte, eu peguei só um trechinho, tá? Poderia colocar outros trechos aqui dela tirando onda, né? E o que aconteceu agora, de manhã cedo? Carla Zambelli chega para a audiência na Itália. Diz que passou mal e é atendida por médica. Presa na Itália, ex-deputada participa de sessão em tribunal de Roma. Justiça italiana decidirá se ela permanecerá presa ou aguardará em liberdade por processo de extradição ao Brasil. Pois é, gente, vamos ver, né? Vamos aguardar aí como é que a justiça italiana vai tratar a senhora Carla Zambelli. No tratamento VIP ou vai mantê-la ali na prisão superlotada em que ela se encontra. Gente, prisão é difícil encontrar uma prisão que não seja superlotada, né? Sempre tem mais delinquente do que vaga em cadeia em qualquer lugar do mundo, né? Salvo raríssimas exceções. Conforme eu disse para vocês na abertura, o último ato de Bolsonaro no STF antes do julgamento do golpe. Defensores do ex-presidente vão protocolar nesta quarta as alegações finais contra a acusação da PGR sobre a trama golpista. Quis o destino, para piorar o estado mental dessa Orcrim toda, que esta data tenha caído num dia 13, né? Agora vocês imaginam a cabeça dessas criaturas, as teorias conspiratórias, né? Pô, marcaram dia 13. Bom, podiam ter entregue as alegações finais no dia 12, né? Dia 13 lá vai ficar o carimbo lá, o número vai ficar perseguindo vocês aí, né? Vocês que acreditam nessas coisas fantasmagóricas, pois bem, mais um probleminha para vocês terem aí de assombrações. Eduardo Bolsonaro e aliado vão a Washington em busca de mais sanções. Então, quer dizer, o canalha traidor, junto com outro canalha bandido, estelionatário, o senhor Paulo Figueiredo, estão conspirando contra a nossa democracia. E aí isso está gerando algumas cobranças, né? Por exemplo, o Estadão está perguntando aqui para o senhor Tarcísio por que ele não liga para o Dudu Bananinha, ele que foi eleito para ser o governador do estado de São Paulo, conversando com um deputado eleito pelo estado de São Paulo. Aliás, dois cariocas, né? Esse é o verdadeiro estelionato eleitoral. Os dois transferiram domicílio eleitoral para São Paulo, sem ter menor vinculação com o estado de São Paulo, e se elegeram pelo estado de São Paulo, e agora estão dando rasteira no povo de São Paulo de tudo que é forma, né? O governador cobra
Lula, cobra de Lula que ligue para Trump. Mas Tarcísio também poderia telefonar a Eduardo Bolsonaro, filho de seu padrinho político, e pedir que cesse a sabotagem contra São Paulo e Brasil. Olha, essa é a visão do empresariado de São Paulo, que o Estadão não fala, não emite editoriais sem estar antenado ali, sem esses editoriais estarem antenados com a visão do empresariado de São Paulo. Então, senhor Tarcísio, está aí, né? Uma coisa para o senhor responder. Leia a íntegra do relatório do governo Trump que acusa Moraes de censura e critica o governo Lula. Gente, é um relatório muito chinfrim, tá? Um relatório, eu li o relatório, tem 14 páginas, eles falam das questões do mundo inteiro. E falam de coisas que nós já vimos serem faladas. Falam de violência no Brasil, liberdade de imprensa, eles falam de vários direitos dos trabalhadores, negociação coletiva, eles entram assim nos assuntos que eles não têm menor profundidade em avaliar. Segurança e saúde ocupacional, fiscalização de salários, olha só, desaparecimento rápido entrando em crimes comuns, detenção prolongada, violações de liberdade religiosa, tráfico de pessoas. Então, eles falam de várias coisas. Então, é um relatório tão inútil, porque os Estados Unidos, qual é a legitimidade que eles têm para criticar alguma coisa em relação a direitos humanos quando eles são sócios de um genocídio que está em curso lá em Gaza? Hoje mesmo, o Estado de Israel, o governo genocida de Benjamin Netanyahu, fazendo a limpeza étnica, matou mais de 100 de pessoas. Isso sob os olhares assim dessas entidades que estão fazendo relatórios de direitos humanos sobre o Brasil, né? Então, enfim, deve ser ignorada porque os Estados Unidos estão numa corrosão tão grande, como eu mostrarei aqui para vocês, que, olha, existem muitas pessoas nos Estados Unidos que estão lutando também, tá, gente? Contra as coisas ruins que Trump está fazendo lá. As coisas que estão deixando metade da população dos Estados Unidos, para dizer o mínimo, né, absolutamente assustadas também. Eles já não sabem se o Trump está fazendo alguma coisa porque é maluco, porque é irresponsável, ou porque deliberadamente ele está a fim de destruir os Estados Unidos, está a fim de jogar os Estados Unidos num barranco mesmo. Bom, ontem foi a entrevista que o presidente Lula concedeu ao Reinaldo Azevedo. Eu retransmiti a entrevista e fiz ali alguns comentários, coloquei muitos comentários de vocês aqui que acompanharam também, mas a entrevista com o presidente do nosso país estava protegida por direitos autorais. Então, quer dizer, aí o programa teve que ser retirado do ar. Enfim, eu gostaria de ter permanecido no ar para conversar com vocês, mas não foi possível. Fazendo um resumo aqui da entrevista, o Reinaldo Azevedo ele tem um problema que sempre coloca qualquer pessoa do campo progressista, principalmente do PT, com o pé atrás, porque ele foi o principal articulista que detonou o governo Dilma e o PT durante muito tempo. Inclusive, ele foi um dos principais jornalistas que defendia o impeachment de Dilma. E com todas as alegações frágeis, as alegações técnicas. Ele demorou muito tempo para poder fazer uma autocrítica, observando com maior cuidado que não havia condições nenhumas de provocar um impeachment à presidenta Dilma por conta daquilo que foi invocado. Ou seja, foi uma grande patifaria em que ele foi um personagem importante. Depois a autocrítica dele veio na prática, na medida em que ele, com os argumentos que ele levantou, com as questões que foram jogadas também nos veículos de comunicação, a militância permanente que ele teve pró-legalidade, revelou que o Sérgio Moro e Curitiba tinham feito ali uma verdadeira tramóia para incriminar o presidente Lula, para mandar o presidente Lula sem um fato, sem uma prova contundente que ele teria cometido algum tipo de crime. Então, isso fez com que ele, de um certo modo, resgatasse uma credibilidade e de uns tempos para cá ele tem sido o maior crítico da extrema-direita e tem denunciado também, de uma forma muito competente, várias coisas que são colocadas nos meios de comunicação, várias coisas estratégias que a extrema-direita faz, e tem funcionado também como um explicador muito competente do que o governo tem feito, já que o governo Lula praticamente não tem comunicação. Ontem o Reinaldo Azevedo perguntou isso para o Lula, falou assim, Lula, olha, com tanta coisa aí que nós estamos conversando aqui, por que a aprovação ainda está no vermelho? O Lula deu uma resposta que foi uma resposta que não foi legal, não.
Não foi legal porque ele diz o seguinte, olha, ele tratou com certa naturalidade, não, nós estamos fazendo muitas coisas e a colheita vai vir, o povo vai tomar conhecimento. Presidente, as coisas não são mais como eram antigamente. As coisas têm que ser informadas todos os dias. E isso demonstrou que o presidente Lula ele está meio alheio à guerra que nós estamos enfrentando, diária, todos nós, você que anda pelas ruas, nós aqui nas redes sociais, essa guerra de destruição moral, uma guerra para mexer cada vez mais com as pessoas nas ruas, jogando uma série de mentiras. É necessária que haja uma ação permanente de comunicação para fazer esse enfrentamento. Então o presidente falou, olha, não, as pessoas vão descobrir. Ele citou um caso, né, que vai entregar 500 vans para tratamento dentário, gente. Isso é um fato extraordinário. Como é que esse troço aí vai brotar do nada assim? De repente surgem 500 vans, aí faz um anúnciozinho, sabe? Tá complicado, né? E o Reinaldo Azevedo não perguntou absolutamente nada de economia. Banco Central, Galípolo, isso aí passou batido, é uma questão nevrálgica que precisa ser levada a debate, né? Mas enfim, a entrevista foi muito interessante, o presidente falou de várias coisas e certamente pode ter sido o primeiro ato do presidente começar a dar mais entrevistas, começar a participar mais das redes. A conferir, né? Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar cobrando aqui. Gente, nos Estados Unidos, vários canais estão mostrando o que está acontecendo com os Estados Unidos. Eles estão detectando aquilo que nós estamos detectando há muito tempo, que o império está ruindo. Esse jornalista aqui, o Kyle Kulinski, ele fez uma análise muito interessante e eu navegando aqui por esses canais, ele mostrou um dado aqui que eu quero compartilhar com vocês para vocês verem o que é que está acontecendo com uma sociedade em corrosão. Ele mostra que nos anos 50, casais que tinham mais de 30 anos, ou em torno de 30 anos, chegavam a 53% de casais que tinham a sua casa própria. Aí ele vai mostrando um gráfico. Vamos acompanhar aqui. We couldn't stop ourselves from that. We're in the midst of it right now. Here's just one example that I wanted to show you guys as to how bad it's gotten. Look at this. This was floating around Twitter the other day. Aí ele mostra, gente, que nos anos 50, em torno de 53% dos casais americanos tinham a sua casa própria. E isso foi caindo nos anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. E hoje, somente 7% dos casais nos Estados Unidos que têm essa faixa de 30 anos têm a sua casa própria. Ou seja, 93% estão com problemas de moradia. E ele faz avaliações ali que levanta várias questões nesse programa dele, de que, olha, não sabemos se o Trump é um traidor, o que ele é, ou se ele é maluco. Porque tudo que ele está fazendo, ele está atacando a condição de vida do povo americano. Cada vez mais os recursos, o dinheiro na sociedade, dinheiro de impostos, tem beneficiado os grupos que estão no topo da pirâmide e o trabalhador norte-americano está ficando cada vez mais achatado. Muito interessante a visão dele. E essa jornalista aqui também no canal, todos os canais com quase 2 milhões de inscritos, né, nos Estados Unidos, está falando assim, olha, o que está acontecendo com o Trump? Ele está querendo ferrar o Brasil, mas ele está ferrando a gente por conta de uma questão pessoal. Vamos pegar um trechinho aqui, vamos ver se eu traduzo aqui alguma coisa. Surplus with Brazil. We sell billions more to Brazil than they sell to us. We had last year over $7 billion trade surplus with Brazil. And over 90 fala, né? Assim, não se justifica o que o Trump diz, é mentira o que ele está dizendo, porque no caso brasileiro, o Brasil, os Estados Unidos têm um superávit com os Estados Unidos. Então, se alguém tivesse que taxar alguém, seria o Brasil aos Estados Unidos, não os Estados Unidos ao Brasil. $1 billion in trade. We trade energy, steel, iron, and more with Brazil, but the commodities that come back in our trade relationship are 100% going to be affected by this, particularly beef. Então ela fala da carne. So the United States has been increasingly reliant on Brazilian beef. It's up to a quarter, a fifth. Ela está dizendo, olha, que a carne brasileira nos Estados Unidos ela é responsável de um quarto ou um quinto da carne que o americano consome. E eles vão pagar mais caro nessa carne em função do que Trump está fazendo. Então, gente, esse é o cenário. Tem gente lá nos Estados Unidos que está enxergando aquilo que nós enxergamos aqui. E vamos ver a longevidade desse gangster nos Estados Unidos que influencia os gangsters daqui, né? Teremos data amanhã, então a fila chegou, gente. Mais tarde a gente volta, tá bom? Um grande abraço, tchau!